Convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, só que agora no capítulo 6. Hoje nossa liturgia está no profeta Isaías. Eu quero pregar olhando para esse texto do profeta Isaías no capítulo 6, os versos de 1 a 8, e peço que você mantenha aí a sua Bíblia aberta após a leitura. Diz a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Jeremias está com a idade entre 18 a 20 anos, quando a palavra do Senhor vem a ele. O livro do profeta Isaías ele é dividido por temática. Os capítulos anteriores falam sobre a deterioração da espiritualidade, do culto em Israel. E só no capítulo 6 é que vem o chamado do profeta. Ele já escrevera, já dissera antes, mas agora está registrado aqui nesse texto o seu chamado. E ocorre que esse rapaz, entre 18 a 20 anos, está olhando para o futuro com uma certa incerteza e insegurança, considerando um passado glorioso, um passado de grande estabilidade, de grande riqueza, de grande prosperidade, que o rei Uzias trouxe, porque não havia naquele período nenhuma potência trazendo ânimo de guerra entre as nações. Então havia um período de paz, de tranquilidade, e então o povo de Israel pôde prosperar e construir e avançar no reinado de Uzias. Ocorre que Uzias reinou de 792 a 740 a.C., 52 anos de reinado pacífico, próspero, e agora o cenário muda. O rei Uzias está morto. Está olhando para o cenário internacional, a Síria está se levantando, se desenhando como uma grande potência, formando um grande exército. E o profeta, então, nesse vazio, nesse vácuo, olhando para o trono vazio, ele, então, considerando o seu futuro, numa crise, ele vai ao templo para orar. E quando ele vai ao templo para orar, Deus se revela a ele, ele tem um encontro profundo com Deus. Deus revela-se ao profeta. E o que ocorre neste encontro de Deus com o profeta? Quais as implicações que ocorrem
na vida do profeta Isaías, que ocorre na sua vida e na minha vida, que ocorre no povo de Deus, na vida do povo de Deus, quando Deus se revela, quando Deus se manifesta, quando Deus nos chama à sua presença, quando Deus fala conosco, quando Deus quer falar conosco, quais são as implicações que ocorrem, e é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Eu não sei como você está aqui nessa noite, eu não sei como está o seu coração, não sei onde está o seu pensamento, não sei quais são as circunstâncias que envolvem a sua vida nesses tempos de pandemia, quais são as preocupações que estão instaladas no teu peito, quais são as lutas que vocês estão travando em família. Eu não sei, mas eu sei que você está aqui nessa noite, e você está aqui diante do Deus da palavra, e a palavra está aberta ante os nossos olhos, e eu quero mover o meu coração a esta palavra, e quero abrir aqui para você esse olhar que eu tenho para esse texto. A primeira implicação, quando nós temos um encontro genuíno com Deus, é que nós olhamos para Deus e não para as circunstâncias. Nós olhamos para Deus e não olhamos para as circunstâncias. Quem capta o nosso olhar, quem move o nosso olhar, quem move os nossos olhos, quem chama a nossa atenção é o próprio Deus. E veja o que ele vai dizer no versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele viu o Senhor, ele viu o Santo de Israel, ele viu o Deus eterno. E a confissão de fé, no capítulo 2, vai dizer esse Deus, quem é esse Deus que Isaías viu? Diz a confissão de fé no capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, e segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor e gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que buscam, e contudo justíssimo e terrível dos seus juízos, pois odeia todo pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com que elas, por elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e obediência, que ele há por bem requerer deles. Este é o Deus ao qual Isaías enxerga, ao qual Isaías vê. Esse rapaz, numa crise existencial, aos 18 para 20 anos, mais ou menos, ele está olhando para o futuro, tentando tomar decisões, e ele então vai ao templo, e quando ele vai ao templo, Deus se revela, o grande, o eterno, o imutável, o transcendente, se revela a este jovem, e ele então é captado, ele é fixado os olhos neste grandioso ser de Deus. Uma coisa nós precisamos entender: o soberano Deus está no trono. O soberano Deus está no trono. Isaías viu Deus assentado no alto e sublime trono. O trono de Israel está vazio,
o rei Uzias morreu, mas o rei dos reis está vivo, eternamente vivo. O trono de Judá está vazio, mas o trono da glória do céu dos céus está ocupado por aquele que era, que é e que sempre será o eterno, o imutável. As nossas crises não apanham Deus de surpresa, as nossas crises não abalam o trono de Deus. Deus reina, os céus governam a terra, Deus dirige, Deus conduz a história. Quem dirige os destinos da humanidade não são os poderosos, mas o Todo-Poderoso. Esta é a grande mensagem desse texto de Isaías. Esta é a grande mensagem da Bíblia, especialmente do livro de Apocalipse, que vai revelar a glória eterna do Deus que reina soberanamente. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, eu não sei como você entrou aqui hoje, quais são as más notícias que atravessam o seu coração e o seu peito. Eu não sei quais são as ausências, as carências, as debilidades, mas eu quero dizer para você nesta noite, um genuíno encontro com Deus capta de você essa gloriosa expressão do Deus assentado no alto e sublime trono. Ele está acima das nossas vicissitudes, Ele está acima das nossas crises, Ele está acima dos reinos, dos governos, Ele reina soberanamente, porque Ele é o Deus eterno. Precisamos entender também, não apenas que Ele reina, mas saber que Deus é santíssimo. Vejam versículos 2 e 3. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Presta atenção. Quando a Bíblia diz que santo, ela define. Quando diz santo, santo, ela enfatiza. Mas quando ela diz santo, 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 ela coloca no grau superlativo. Deus é majestoso, Deus é glorioso, ninguém jamais pode ver a Deus. Ele habita uma luz inacessível. Eu penso que a maior necessidade da nossa vida é ter uma percepção real da majestade de Deus dentro de nós. Não há carência mais profunda do que essa, de nós termos uma percepção da majestade gloriosa de Deus em nós. Quando nós temos esse desejo profundo de adentrar para dentro de Deus, quando nós temos esse desejo profundo de buscarmos a Deus, Ele nos encontra. Essa é a experiência do profeta. Ele vai buscar a Deus e Deus se revela. E quando Deus se revela, revela o seu trono, no alto e sublime trono. E Deus reinando soberanamente. E ele vê serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esta é a faceta do caráter de Deus. Deus é separado, Deus é totalmente outro, Deus é incontaminado, Deus é puro, Deus é reto, Deus é justo, Deus é eternamente santo. Precisamos entender também, em terceiro lugar, que os seres mais exaltados adoraram a Deus de maneira mais humilde. Veja que ele fala de serafins. É a única passagem bíblica que refere-se a serafins, é nesse texto. E são seres angelicais, e diz a narrativa que eles estavam acima do trono, e cada um tinha 6 asas, e esses serafins adoravam a Deus, cobrindo com 2 asas o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 apenas serviam a Deus. Esses seres angelicais que estavam rodeando o templo, rodeando a presença de Deus, o trono da glória de Deus, estavam humildemente, em reverência, cobrindo-se em adoração, e clamando, e clamando, e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, quando nós temos a compreensão mais profunda de quem é o ser de Deus, de quem tem mais proximidade com a glória de Deus, há de perceber
quão infinito é esse Deus e quão ínfimos somos nós diante da glória e da majestade desse Deus. E eles vão dizer não apenas que Deus é santíssimo, mas eles vão declarar que toda a terra está cheia da sua glória. Precisamos saber que Deus é o Deus de toda glória, de toda glória. Verso 3 e 4, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Deus é santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor dos exércitos, é o Deus que luta por nós, que guerreia as nossas guerras, que se manifesta e que age poderosamente em favor do seu povo. Calvino, quando vai escrever sobre o conhecimento de Deus, ele começa as institutas da religião cristã, ele vai falar da seguinte maneira: é impossível conhecer a Deus sem conhecermos a nós mesmos. E ele vai dizer também, é impossível conhecer a nós mesmos sem conhecer a Deus. Ele diz que há uma correlação entre o conhecimento que nós temos de Deus e o conhecimento que nós temos de nós mesmos. E falando disso, ele vai assim se expressar no capítulo 1, o homem ante a majestade divina. Daqui esse horror e espanto com que a cada passo apregou a Escritura terem os santos sido tocados e afligidos, sempre que sentiam a presença de Deus. Quando pois, vemos aqueles que, não lhe considerando a presença, seguros e firmes se mostravam, mas em manifestando ele sua glória, tão abalados e aterrados se quedavam, como se fossem prostrados pelo pavor da morte, mais até a tragá-los e quase aniquilados. Deve concluir-se daí que o homem não é jamais tangido e afetado suficientemente pelo senso de sua indignidade, senão depois de comparar-se com a majestade de Deus. Para Calvino, é quando nós conhecemos a Deus, é que nós temos o senso da nossa indignidade. Quanto mais conhecemos a Deus, mais compreendemos a nossa miserabilidade, a nossa inconsistência diante da majestade do ser de Deus. E esse conhecimento, ele é tanto pelas Escrituras, como pela experiência pessoal e filial com Deus em Jesus Cristo. É neste conhecimento empírico e também pela revelação que Deus se faz pela sua palavra, é que nós vamos dando conta da enormidade do Deus da nossa fé, e tão ínfimos somos nós diante da glória de Deus. Então, se a primeira implicação é olharmos para o Deus que está entronizado nos altos céus, o Deus que é santo e o Deus que é cheio de glória, e a sua glória enche a terra, a segunda implicação é olharmos para dentro de nós. Esse é o olhar do profeta. Quando ele olha para Deus e vê a grandiosidade do ser de Deus, e então ele olha aquele espetáculo, aquela grandiosidade do ser de Deus. E se você observou bem esse texto, ele tem aqui uma teofania. O profeta está no templo, e quando o profeta está no templo, ele vê a pessoa de Deus assentada no trono, os serafins, e ele vê a fumaça enchendo o templo, e ele vê esse coro angelical clamando, gritando uns aos outros, e ele vai dizer que as bases do limiar se moveram. O lugar onde ele estava tremeu, abalou pela presença gloriosa de Deus. E isso estremeceu o coração do profeta. Então, quando ele vê o Deus glorioso, o Deus majestoso, e essa teofania, essa manifestação no lugar onde ele estava, ele vai dizer: ai de mim que estou perdido. Porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meu irmão, minha irmã, o verdadeiro encontro com Deus, quando Deus se revela a nós, fica claro da nossa miserabilidade, da nossa inconsistência. Quem somos? Como suportamos? Como lidamos com a nossa miserabilidade?
O primeiro olhar dele para si é um olhar introspectivo, e ele grita, e ele urra, e ele dá um ar de exclamação: ai de mim! Ai de mim! Ele está dizendo: eu não suporto olhar a santidade, a majestade, a glória de Deus, sendo eu o que sou. Os meus olhos viram o Rei. Ai de mim! Há uma inclinação, há um sentido de miserabilidade, há um quebrantamento, há um movimento de consternação, de contrição, de um profundo pesar pela sua miserabilidade. Há implicação profunda quando Deus se revela a nós pelo seu poder, pela sua glória, pela sua majestade. Ele nos leva a um quebrantamento profundo diante da nossa miserabilidade e também uma constatação da condição de vileza. Ele vai dizer: estou perdido, estou perdido. Ele vai falar de uma condição, um urro, mas ele também vai constatar: estou perdido. Eu vi o Senhor e eu estou perdido. E ele vai dizer por quê. E então ele faz a confissão do seu pecado. Porque sou homem de lábios impuros. Sou homem de lábios impuros. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei qual é a condição do seu coração, a condição da sua mente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Calvino é um teólogo que colocou no devido lugar o nosso pensamento teológico acerca de Deus. Calvino é um teólogo que colocou no devido lugar a depravação total da raça humana. Essa teologia que emana do coração e da mente desse homem de Deus, lá no século XVI, ele está ajustando aquilo que os filósofos, os humanistas estão apregoando, através da redescoberta dos filósofos gregos no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX. Há um movimento crescente em que vão tirando Deus do seu trono, da sua glória, da sua majestade, vão construindo, vão erigindo, vão colocando outras estacas no pensamento humano, vão ajustando, elegendo outros valores que estão à parte, alheio à presença gloriosa de Deus no mundo. Os pensamentos da filosofia vão se voltar mais às questões humanas, o pensamento, os descobrimentos da ciência vão se voltar mais para a matéria, para as coisas, para os processos da existência, para a criação, muito mais do que para o Criador. Hoje vivemos uma crise de identidade porque há pessoas que não sabem direito como lidar com tanto conhecimento, com tanta informação, com tanta condição de conhecer, de saber, mas não sabe o que fazer com isso, porque estão vazios, estão loucos, estão perdidos, porque tiraram Deus do trono da existência da vida e colocaram o ser humano. E o que sobra é essa coisificação, essa tragédia de pessoas perdidamente perdidas com seus próprios sentimentos e pensamentos, sem encontrar Deus. Por isso que esse texto é extraordinariamente belo para nós desse tempo, porque Calvino, quando vai dizer que para que nós possamos nos conhecer, o nosso conhecimento deve partir de Deus. E quando nós queremos conhecer Deus, precisamos olhar para dentro de nós, porque nós emanamos o ser de Deus. Deus criou-nos à sua imagem e à sua semelhança. Há uma profunda correspondência entre Deus e o ser humano, entre o ser humano e o Deus Criador, porque Ele nos fez para a glória do seu nome. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, um profundo encontro com Deus nos leva a um profundo quebrantamento.
Há uma situação de nós constatarmos a nossa miserabilidade, a nossa vileza, o nosso mal, e sermos confrontados pela santidade, pela glória, pelo poder de Deus que se revela a nós. Não é possível nós continuarmos do mesmo jeito, levando uma vida tosca, barrota, sem graça, desprovida de vida, desprovida de alegria, de vida, se não estivermos sendo tocados, burilados, movidos pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Os homens mais santos na terra não são aqueles que não têm pecado, mas são aqueles que têm consciência do seu pecado. São aqueles que estão perto de Deus e têm consciência da sua vileza, da sua precariedade e mantêm-se perto de Deus para buscar a presença de Deus e a santidade de Deus. Profeta, diante desta glória, dessa majestade, ele vai dizer: ai de mim que estou perdido. Esta brasa que é tirada do altar, ela faz referência àquele que se fez pecado por nós, aquele que ofertou a sua própria vida no altar de Deus, aquele que foi à cruz por nós. A brasa viva, e essa é a terceira implicação. A terceira implicação é ser tocado pela graça perdoadora. Veja o versículo 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar como tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Essa brasa viva purifica a iniquidade. Essa brasa viva perdoa o teu pecado. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nós não estamos falando de religião, de processo religioso. Nós não estamos falando de um encontro apenas religioso, mas estamos falando de um encontro pessoal, glorioso, de uma expressão gloriosa que se revela ao coração humano. E quando essa presença gloriosa revela ao coração contrito, ao coração quebrantado, ao coração arrebentado, ao coração dilacerado, ao coração que se vê em prejuízo, Ele manda a graça maravilhosa tocar a nossa iniquidade e trazer perdão para a nossa alma. Eu quero dizer para você nessa noite: não há pecado que não possa ser perdoado. Não há iniquidade que não possa ser purificada. Não importa a condição, não importa a circunstância, não importa quão comprometido esteja o nosso coração, a nossa mente com o mal, com o pecado, o Deus de toda graça, Ele nos toca, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele toca a nossa história e transforma a nossa vida, porque Ele é o Deus que reclama para si aqueles que são dele, e Ele toca com a graça maravilhosa. Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, meu irmão, quem sabe nesses tempos de pandemia alguma coisa precisa acontecer no teu peito, no teu coração. Quem sabe você está olhando as circunstâncias, está levando as circunstâncias meio que de mais ou menos. Quem sabe você está lidando com as circunstâncias esmurrando, se esforçando, e está havendo um cansaço, uma fadiga, uma exaustão. Quem sabe há uma dor latente na alma, há um peso no coração. Quem sabe os seus pensamentos estão confusos, difusos. Quem sabe há uma desorientação diante de tantas questões que envolvem, que estão aí nas circunstâncias da sua vida, da sua história. Quem sabe nesse tempo essa palavra chega ao seu coração, chamando você para um encontro pessoal, genuíno, sincero, honesto, verdadeiro com Deus.
Quem sabe Deus está chamando você nesta noite a olhar, a vislumbrar, a vasculhar a sua vida, o seu íntimo e colocar diante do trono da graça de Deus, do Deus que se revelou a você no passado, do Deus que vem revelando a você a glória, o poder e a majestade. Quem sabe nessa noite é o tempo que Deus está chamando você para um conserto, para uma renovação, para uma transformação daquelas coisas que estão mais encalacradas na alma, travadas no coração, presas num pensamento. Quem sabe é a hora de você se libertar, se deixar transformar pela graça maravilhosa, operosa do Deus que se revela a você e a mim. Nós estamos em culto, nós estamos diante de Deus, o Espírito de Deus está aqui, o grande, o glorioso, o eterno está conosco, e Ele celebra conosco esse culto. Por isso que, quando nós temos o encontro com Deus, a nossa vida sai transformada, sai modificada. Nós somos movidos, santificados e perdoados. A mediocridade cristã, ela é terrível porque nós vamos nos acostumando com os processos religiosos, nós vamos nos acostumando e nos familiarizando com o texto bíblico, e nós vamos fazendo as nossas orações quase que mecanicamente, e vamos entrando num processo como que de controle remoto, automaticamente, roboticamente. Vamos fazendo as coisas porque temos que fazer, vamos à igreja porque temos que ir, vamos cultuar porque temos que cultuar, vamos, porque temos que ir, quando na verdade, quando olhando para esse texto, nós temos um rapaz de 18 a 20 anos que está numa crise existencial, e nessa crise existencial, ele honestamente, genuinamente, ele se coloca diante do trono de Deus, e Deus se revela, e Deus o encontra, e Deus o abraça, e Deus se revela, e Deus transforma o seu coração, e Deus traz paz ao seu coração, e Deus ajusta, e Deus integra a partir de dentro. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, você não precisa de um emprego novo, você não precisa de uma casa nova, você não precisa de coisas, você precisa de uma profunda experiência com o Deus de todas as coisas. Você precisa preencher esse vazio da alma, ajustar, integrar o seu pensamento e o seu coração com o Deus da tua história, com o Deus da tua vida, com Deus que te chamou pelo teu nome, com Deus que chama você para construir uma história ao lado dele, porque ele o olhou, ele o viu, e ele te chama e te reclama para a glória dele. Nessa noite eu quero deixar essa palavra para você, porque a quarta implicação nesse texto é responder ao chamado de Deus. Veja o versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja que coisa interessante nesta implicação, na quarta implicação, na última implicação. Depois disto o quê? Ele só pôde ouvir o chamado de Deus depois que Deus se revelou a ele no trono da glória eterna, depois que ele contemplou a santidade de Deus, depois que ele foi tomado pela glória de Deus, depois que ele foi revestido pela gloriosa presença de Deus que encheu o lugar onde ele estava. Depois disso, ainda ele não ouviu Deus, ele foi tocado na sua vida, no seu coração, na sua iniquidade, no seu pecado. Ele foi transformado pela ação gloriosa, maravilhosa, amorosa de Deus. Deus o acolheu, Deus o trouxe para si, Deus o transformou, e então, só então, é que ele vai ouvir Deus. Só então, depois dessa experiência profunda com a glória, com o poder, com a majestade de Deus, e ser tocado, transformado, modificado, vendo a sua miserabilidade sendo tocada pela santidade de Deus, e então ele ouve. Depois de todas essas coisas ele ouve. E o que ele ouve? Ele ouve o coração missionário de Deus. Ele ouve o Deus que tem um olhar macro, um Deus que tem um olhar para as nações, um Deus que tem um olhar para todas as nações do mundo. E aí então, a forma como Deus fala é extraordinária.
a voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por nós. Está presente a Trindade aqui. Deus está lançando uma ideia, lançando uma possibilidade. Deus coloca uma condição, uma necessidade, e Ele prontamente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. As implicações de uma relação profunda com Deus desemboca na missão, desemboca no serviço obediente para aquilo que o coração de Deus está propondo. Só quem de fato tem essa profunda experiência com a glória de Deus, com o poder de Deus, com a pessoa de Deus, só quem é tocado pelo poder amoroso, sarador, glorioso de Deus na cruz do Calvário, é que pode de fato estar apto para proclamar as virtudes desse Deus. O profeta Isaías é o profeta mais conhecido do Antigo Testamento. Ele profetizou 70 anos de profecia. É o profeta que mais falou acerca do Messias. É o profeta messiânico que nós temos no Antigo Testamento. Alguns biblistas vão dizer que o profeta Isaías é um evangelho no Antigo Testamento, porque ele fala da promessa de Deus a se cumprir no Messias. E é aquele que proclamou para todas as nações. Deus cumpriu na vida desse jovem os desígnios e os propósitos que Ele, na eternidade, na sua economia, propôs. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, quando eu olho esse texto, eu sempre penso na igreja, eu sempre penso em nós. O que Deus quer fazer na nossa vida hoje? Para onde Deus quer conduzir a nossa história? Quais são as áreas da nossa vida que precisam ser tocadas, santificadas, movidas pela brasa viva que Deus tem para tocar a nossa vida? Será que é o nosso coração? Precisamos expurgar a vileza que nós guardamos no peito, a maldade? Será que nós precisamos transformação na mente, renovação na mente? Será que nós precisamos de um renovo espiritual? Quais são as áreas da nossa vida que precisam ser tocadas, transformadas, renovadas pelo poder de Deus num encontro genuíno e pessoal? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Queiramos nós andar buscando uma relação profunda com esse Deus que se revela glorioso, poderoso, amoroso e missionário na nossa história. Quero convidar você, e você que está em casa, a cantar conosco esta canção, Bênção. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Vamos colocar-nos em